Olá, queridos pais do Senhor Jesus, que prazer, que alegria poder revê-la aqui no canal AD Prudente Oficial, no intuito de aprendermos juntos a Palavra de Deus, por intermédio da EBD, a Escola Bíblica Dominical. A você que está participando pela primeira vez conosco, não deixe de se inscrever nesta plataforma, de acessar os conteúdos nela inseridos, quer vídeos, quer estas aulas aqui apresentadas da Escola Dominical, e compartilhar isto com mais pessoas a fim de que estas também tenham acesso aos conteúdos propostos aqui. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. E eu quero, como sempre, cumprimentá-los, saudá-los e agradecê-los pela sintonia e audiência em nossa programação. A lição de hoje é a lição de número 10, que falará sobre os pais que sepultam os seus filhos. O textual está na carta paulina, a saber, a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, que diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A verdade prática afirma que não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. A leitura norteadora, lida como bíblica em classe, está no livro poético de Jó, capítulo 1, versículo 13, posteriormente os versos 16 ao 19. E para introduzir e dialogar a família de Jó com vocês, eu quero convidar o nobre companheiro pastor William Enoch. É contigo, pastor William. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Obrigado, pastor Diego. E é sempre uma alegria estar mais uma vez com você neste espaço, nesse canal, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu não sei para você, mas para mim tem sido uma das melhores experiências, porque pensar na família de uma forma sistemática, olhando para a Bíblia, e o título desse trimestre, que é superar desafios, superar problemas com exemplos da palavra de Deus. A despeito da nossa CPAD sempre trabalhar com excelência, esse trimestre é um brinde, é uma formação muito saudável, é muito interessante esse olhar que estamos tendo e valorizar a nossa família, valorizar aquilo que Deus nos deu e, acima de tudo, entender que enfrentamos dissabores, problemas, no entanto, o maior é o Deus que está conosco. O nosso primeiro tópico de hoje é a família de Jó. Bom, nós conhecemos, todo cristão conhece bem a história de Jó, conhece o sofrimento. Existe até uma abordagem que às vezes soa um tanto que meio que confusa, no sentido de que às vezes apedrejamos a mulher de Jó, questionamos, olha o que ela fez, mas quem era a família de Jó? Questionamos, mas hoje quero lhe convidar com muita atenção, com muito respeito também, entendemos que Jó é do norte da Arábia, da terra de Uz, como diz a Bíblia. É interessantíssimo que é o próprio Senhor que dá testemunho de Jó. É o próprio Senhor quem referenda, dizendo, é um servo fiel, temente. Jó é esse exemplo. Pesquisadores apontam que ele viveu época anterior de Moisés, antes de Abraão, e naquele tempo o período de vida do homem era bem maior do que o atual. Isso explica essa sobrevida do patriarca de 140 anos.
Mas especificamente, Jó nasce depois do dilúvio, torna-se um homem próspero, um homem rico e o melhor da sua história. O seu testemunho foi dito, é referendado pelo próprio Deus. De que forma? A Bíblia diz, Jó era um homem sincero. Jó era um homem que andava em retidão. Jó era justo. Jó temia a Deus e, por temer a Deus, desviava-se do mal. A família de Jó também era uma família exemplar. O caráter do patriarca Jó apresenta o resultado de uma semente plantada no seio de sua família, que era o compromisso com Deus. A vitalidade da sua família está associada diretamente a essa responsabilidade do patriarca, de levar os filhos ao conhecimento da verdade e atribuir à sua família também o temor a Deus. Tanto é verdade, porque tudo que se sabe, pelo menos a respeito da esposa de Jó, é o que vemos no capítulo 2 de seu livro. Ela ganha fama de ser uma mulher insana, de ser uma mulher ambiciosa, por causa da situação em que a família perde todos os bens materiais. A família agora tem que conviver com a perda dos filhos, que foram mortos por uma tragédia, e você já entendeu que morrem os 10 filhos. Isso em uma situação muito rápida. E ainda assim, o esposo, Jó, é vítima, é acometido de feridas profundas. Ele está em uma situação terrível. E a mulher, isso é para a gente refletir, imagine uma mulher, a esposa de Jó, que tinha uma vida confortável, tinha uma vida estável, tinha o carinho dos filhos, tinha uma vida estabilizada e agora perde todo o conforto, perde todo o reconhecimento, perde toda a sua segurança e, além disso, tem que conviver com o marido, como diz a história, em uma situação deplorável fisicamente. Isso faz ela ter repugnância. E às vezes criticamos aqui do outro lado, mas fizemos uma empatia, e se de repente nos colocarmos de fato no lugar da mulher de Jó, como será que agiríamos, né? Então, para a gente pensar. Bom, ela fazia o seu papel de esposa, mesmo assim. No entanto, ela não abandona o patriarca. Não. Indiscutivelmente, a esposa de Jó acabou perdendo a esperança, a expectativa dessa situação se reverter, perdendo essa paciência diante da extensa provação do seu esposo Jó. O seu desespero acaba afetando a sua fé. Acaba trazendo para ela também uma desestabilidade emocional a ponto de levar a esposa de Jó a declarar para o marido: Jó, está insustentável, está insuportável. Eu já não suporto mais você viver assim. Vamos fazer uma coisa, Jó. É melhor amaldiçoar o seu Deus logo, amaldiçoar a Deus e morrer. De repente é isso que precisa. Ela teve os 10 filhos com Jó. Como não se deixou influenciar pela proposta desesperada da esposa, Jó suportou tudo até que o Senhor Deus mudasse a história, virasse o seu cativeiro, mudasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Então observe que as situações mais adversas na vida do cristão, elas ocorrem certamente com um propósito. É fácil para mim agora olhar para a história de Jó e saber que no capítulo 42 Deus mudou a história. Mas entender o processo, né, entender o passar por cada uma dessas etapas é de fato muito difícil. E como eram os filhos de Jó? Olhamos para a revista e vamos lembrar do que a Bíblia afirma, que os filhos de Jó eram abençoados.
Isso porque o pai, o patriarca Jó, estava muito atento, era muito presente na vida dos filhos, no modo de viver dos filhos. Ele tinha uma rotina social de banquetes, com muita comida, com muita bebida. E a Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus pelos seus filhos. A Bíblia diz que Jó orava por eles todos os dias. Jó demonstrava então zelo, cuidado com a sua família, para o bem-estar espiritual dos seus filhos. Então, Jó era um homem bem-sucedido, um homem equilibrado, um homem de uma postura reta e temente diante de Deus. O homem que convive nos seus piores dias com uma situação também de desespero da sua mulher, mas é um homem que zelava também pelo cuidado com os filhos. E mesmo assim teve que enfrentar problemas muito difíceis. Isso nos indica, nos apresenta que diante do Senhor, diante da vontade de Deus, nem sempre aquilo que ocorre, porque quando nós olhamos para o texto bíblico e entendemos que há um propósito de Deus para todas as coisas, e entendemos que muito daquilo que enfrentamos, às vezes não vamos ter um entendimento pleno no momento, mas vamos compreender isso tudo depois. É isso que aprendemos com a família de Jó. Veja, mesmo diante de todo esse compromisso, olha o tamanho da provação, mas que eu e você possamos crer que Deus continua com o integral controle das nossas vidas. E devemos sempre acreditar, confiar que Ele vela pela Sua palavra para cumprir nas nossas vidas. Muito bem, queridos, estamos de volta para tecer considerações do tópico 2 da abordagem de hoje. Lembrando que o tema é um tanto dramático, quando os pais sepultam seus filhos, mas ainda assim extremamente necessário, talvez lido como um conforto, um refrigério para os pais que nos assistem ou que participam de aulas semelhantes a esta, no intuito de serem ou de receberem o bálsamo de Cristo em seus corações. Bem, o tópico 2 fala sobre a morte dentro da família. Como lidar com uma situação parecida com essa? Bem, inicialmente, pastor Elienay destaca que Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. É necessário, a essa altura, resgatar fatores históricos e bíblicos especialmente. Se você regressar à Bíblia Sagrada, à altura do capítulo 1, os versículos de número 13 a 19, aliás, parte destes textos estão especialmente apresentados na leitura bíblica em classe, você notará uma série de perdas das quais se envolveram a casa de Jó. A saber, bois e jumentas atingidos pelos sabeus, ovelhas atingidas por fogo dos céus, camelos atingidos pelos caldeus e os filhos, que eram 10, que foram atingidos por um vento da além do deserto. Toda esta perda na casa de Jó se sucedera de uma maneira quase que simultânea, ou por que não dizer, uma atrás da outra. Todas elas ocorreram num mesmo dia. Quando eu digo isso, irmãos, parece até um certo sensacionalismo ou interesse por parte deste que vos fala de causar algum tipo de impacto ou alguma comoção. Mas não é essa a ideia. Aliás, esse conceito que eu vos apresento é uma concepção bíblica. Se você ler os versos que eu me referi do capítulo 1, vocês notarão que todos aqueles sujeitos que restaram dos empregados de Jó, quer que cuidavam dos bois ou jumentas, quer os que cuidavam das ovelhas e camelos, ou quer
os que recebiam os filhos na casa do irmão primogênito, todos os que restaram foram trazendo informações a Jó um após o outro. E a Bíblia não omite esse detalhe. De modo que com estas informações, ela permite que eu infira e logo afirme aos senhores que toda esta perda na casa de Jó se dera numa mesma data, em um único dia. De modo que, dada a essa circunstância, dada esta perda irreparável, o próprio pastor entende, pastor Elienay Cabral, que quando tudo parecia normal, a morte os surpreendera. Jó está sendo agora, de uma certa forma, atingido por uma série de notícias que afetam o seu lado emocional. Todas as primeiras perdas, elas denotam um aspecto problemático na sua economia, tendo em vista o contexto rural, né, dos dias de Jó e a dependência destes animais para o seu mercado e para a sua sobrevivência. Sobretudo, o seu abalo emocional atinge o ápice quando mesmo é notificado da perda dos seus 10 filhos. Isso é algo irreparável. Eu, agora, de uma maneira mais específica, me dialogo com você que perder um filho, uma filha ao longo da sua história, e eu imagino, embora não tenha condições de medir o tamanho da lacuna que se abrir em seu coração, o impacto que isso causar em sua casa, em sua família, em sua mente, em seu coração. Agora, entenda um pai e uma mãe que têm a responsabilidade, não obstante a Bíblia não dizer algo a esse respeito, de sepultar os seus 10 filhos. Isso é uma dor irreparável, inimaginável. De modo que o item 2 supõe que existam razões para o luto daquele patriarca e de sua esposa, respectivamente. Isto porque perder um já é algo inimaginável. 10 de uma só vez é algo impensável. Ao ponto que algumas pessoas querem inferir equivocadamente que talvez a literatura de Jó fosse uma utopia, uma alegoria, né? Um conto, o que não procede. A história ocorrera evidentemente como pode ser lida na Bíblia Sagrada. Agora, me restringindo ao item 2, como havia mencionado, as razões para a tristeza começam porque Jó dispunha de uma família extremamente feliz. Embora não exista essa expressão declaradamente no texto, mas podemos supor, dada as apresentações que são vistas dos versos 1 a 5 do capítulo 1. Ao lermos estes 5 versos, indubitavelmente, nós nos depararemos com registros de fidelidade, estabilidade e comunhão que eram vistos na casa de Jó. Quando eu destaco a expressão fidelidade, eu me restringo ao verso 1. Um homem da terra de Uz, que era reto, sincero, que temia Deus, que se desviava do mal. Quando eu penso o quesito estabilidade, eu vejo a quantidade de bois, jumentas, ovelhas e camelos que o mesmo dispunha, além de ser lido como o homem mais rico do Oriente. Bem, entre parênteses, se você usar a linguagem ou observar essa nota pelo ângulo geográfico, diríamos que de metade do planeta o sujeito mais próspero era Jó. E isso me dá condições para afirmar que estávamos, portanto, diante de um sujeito estável. Além da fidelidade e da estabilidade, os versos 4 e 5 denotam que os irmãos
dispunham de comunhão. Eram 10 filhos, uma família grande, mas eles tinham o hábito de ir uma casa do outro, sem maiores apetrechos nesse sentido, informações e detalhes. É muito possível que eu infira que existia na família de Jó uma comunhão. Então, estes pontos, estes registros, quer de fidelidade, de estabilidade e comunhão, deflagram a informação dada pelo pastor Elienay. De fato, havia na casa de Jó a existência de uma família feliz. Mas agora, os pais perderam seus filhos. Os pais perderam a estabilidade, tanto financeira quanto emocional, dada aos abalos que lhes sucederam. E fizeram jus à escrita do sábio Salomão, na altura do verso 4 do capítulo 3 de Eclesiastes, quando tece considerações sobre o tempo debaixo do céu. E nesse verso especialmente ele fala do tempo de sorrir e do tempo de chorar. Mas para finalizar a minha parte do tópico 2, o item 3 fala sobre a fidelidade de Jó em meio à dor. Embora pareça redundante, uma vez que há pouco utilizamos a expressão fidelidade, mas isto é deflagradamente percebido na altura do verso 20, porque uma vez informado dessa tão grave notícia, a Bíblia diz que Jó adorou a Deus. Se você olhar para o texto, você vai perceber que ele rasga o manto, rapa a cabeça, lança-se em terra e adora ao Senhor. Irmãos, quando eu olho para isso, eu também consigo, ou talvez não consiga, imaginar a postura de Jó ante a embates tão terríveis como esse. Mas percebam os senhores que a linguagem não é utópica e nem inatingível. Na verdade, ela passa a mensagem de alguém que não deixou de acreditar em Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas da vida. Pelo contrário, ele não deixa de viver o luto, porque ao rasgar o manto, ao raspar a cabeça, ao lançar-se em terra, ele revela a dor que estava sofrendo por conta das notícias mais agrúrias que ele havia sofrido, mas ele não deixa de adorar ao Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, diz o verso 21, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Minha gente, que esta reflexão acerca de Jó, embora pareça utópica, inatingível, impensável, que nós tenhamos a mesma compreensão em dias parecidos com esse, dias sem cor, dias cinzentos, que entendemos que a perda faz parte da história humana, muito necessariamente em decorrência do pecado da raça humana. Aliás, os dias de tristeza atingem as nossas casas e as nossas famílias também. Para ser mais específico, o luto chega cedo ou tarde a todos nós, mas que tenhamos uma compreensão muito parecida com a de Jó. Vivamos o luto, mas não deixemos de adorar ao Senhor em razão dele, porque Deus é soberano, não erra e está no controle de todas as coisas. Agora nós estamos no terceiro tópico, estamos estudando quando os pais sepultam os seus filhos. Você já entendeu que nós não fomos preparados para a morte. É pós a queda do homem que passamos a enfrentar todos esses problemas. E é muito complexo quando temos que lidar com uma situação de luto, da perda, perder um ente querido. O que nós estamos estudando hoje é como estabelecer, então, essa relação entre o cristão e o luto. Ora, é válido lembrar que, às vezes, a pessoa que não conhece a Cristo, ela pode nos julgar dizendo, mas você é cristão, por que é que a sua família tem enfrentado tantas perdas, tantos dissabores, tantos problemas? Mas é normal,
no mundo tereis aflições. Jesus quem garantiu, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, sim, não estamos isentos de enfrentar a perda, o luto. E a Bíblia é tão maravilhosa. A Bíblia diz que é muito melhor ir à casa onde há luto do que naquela que há festa, há banquete. Porque naquele momento do luto, olha quanta reflexão nós fazemos, olha como nós pensamos na brevidade da vida. A propósito, eu gostaria de te perguntar, para que você refletisse, o que é que você faria se soubesse que tivesse pouco tempo de vida? O que você mudaria na sua vida? Quais as atitudes você tomaria se soubesse, se um médico te desse um diagnóstico, por exemplo, e dissesse, você tem 1 ano apenas de vida? Será que tem alguma coisa que mudaríamos? Será que existe alguma coisa que iríamos refletir melhor? Então, zelar pelo nosso compromisso com Deus é imprescindível. Aproveitar o tempo e servir a Deus com qualidade é o nosso dever. Até porque nós não sabemos qual dia, qual a hora que o Senhor pode voltar e Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar o seu povo de forma coletiva, mas Ele pode voltar para qualquer um de nós de forma individual, como nós sabemos. Bom, o cristão então entende essa premissa. Nós não temos o controle de todas as coisas. O nosso Deus, sim. Então, às vezes, dentro da nossa família, podemos ser surpreendidos com a morte. Primeiro detalhe, e é o primeiro item do terceiro tópico: se isso acontecer, nunca atribua a Deus culpa nenhuma. Não é muito difícil de, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar, passar a blasfemar contra Deus, mas é exatamente o contrário que vemos em Jó. O patriarca nos ensina a viver com confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Já parou para pensar como foi receber a notícia de perder os 10 filhos? Já parou para pensar na dor, no tamanho desespero que poderia gerar? Mas nem sempre saberemos então o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. O próprio livro de Jó não revela por que os humanos sofrem. O que o livro nos ensina e encoraja é a suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido. E haverá um dia que tudo estará patente diante dos nossos olhos. Então, podemos ser surpreendidos? Sim. É muito difícil esse momento. É muito complexo. As palavras não conseguem confortar, mas o salvo em Cristo tem uma esperança. Sabemos que a morte não é um ponto final, é uma vírgula. Nós nos encontraremos com os nossos entes queridos que serviram a Deus, que foram fiéis a Deus. E daí a nossa responsabilidade de nos manter fiéis sempre nos caminhos do Senhor. Mas vamos lá. Como é viver o luto? Viver o luto, como é? Porque a sensação é: como que vou sobreviver a partir de então? Como que vou retomar a minha vida? De onde encontrarei ou onde encontrarei forças? Com o patriarca Jó, nós aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto. Então, primeiro detalhe, nós não somos superpoderosos. Nós sofremos a dor da perda? Sim. Nós ficamos emocionalmente abalados? Claro que sim. Nós ficamos desanimados? Olha o texto áureo da lição de hoje. Em todas as ocasiões, em tudo, nós somos atribulados. Mas tem uma coisa, não angustiados. Paulo escreve, somos em muitas circunstâncias perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então, vamos lá. Nós não devemos ser indiferentes ao luto.
Psicologicamente, isso não é saudável. Deve-se viver o luto, deve-se viver o tempo do respeito. Isso é natural. Ocorre que, como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto. Quais são elas? O choro, o silêncio, muitas das vezes, essa compenetração. E diante da dor da família de Lázaro, um exemplo do Senhor Jesus, agitou-se no espírito. A Bíblia diz que ele ficou comovido, e está lá no Evangelho. E Jesus chorou. Então ficamos constrangidos, ficamos emocionados, nos sensibilizamos, compartilhamos dessa dor, nos solidarizamos com a perda. E é muito interessante quando recebemos também, quando enfrentamos o luto e recebemos esse carinho, esse conforto, recebemos essa força dos amigos, dos familiares, isso é importantíssimo. Mas o que fazer então? Na revista temos uma outra dica, é manter sempre a esperança. E como fazer? Vimos que é saudável manifestar as emoções próprias do luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. Quem é que diz isso? A Bíblia Sagrada. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, recomenda, olha, nós não precisamos perder a cabeça, nós não precisamos perder o controle de tudo. É por isso que em uma cerimônia fúnebre de alguém que passou para a eternidade, que servia a Deus, do ambiente cristão, você geralmente não vai ver as pessoas em desespero, não, tem o luto, tem a dor, tem o choro, tem a lágrima, mas todos estão, mesmo em meio àquele sentimento da perda, mas estão esperançosos em Cristo, entendendo que aquela pessoa dorme, venceu, cumpriu a sua missão na terra, combateu o bom combate, serviu a Deus. Isso traz uma paz na vida da família, dos familiares. Mas mesmo assim entendemos, é muito difícil esse momento. É preciso levar em conta que o período de luto dura em média 6 meses. E se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. William, você está dizendo que são exatamente 6 meses e após 6 meses da data da perda de um ente querido já terminou o luto? Eu estou falando de acordo com a revista que isso é uma média. E com muito respeito, cada pessoa tem o seu sentimento e nós respeitamos isso. Então aqui é uma média. É uma média. Esse é um período médio, mas não significa ser uma regra fixa. Então, com todo respeito, o período do luto, isso também pode variar de pessoa para pessoa. Mas hoje o conselho é, quando ultrapassar muito tempo para a retomada das atividades, para essa reorganização, para esse recomeço, que eu sei não ser uma tarefa fácil, é necessário buscar ajuda. Esse cuidado é coerente com a fé cristã, que proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor Jesus ressuscitou no 3º dia. Ele venceu a morte, portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. E um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo e nos alegraremos. O cristão em Cristo desfruta de algo que o mundo não pode ter, porque não conhece, que é a presença do Salvador. Mas recebemos esse presente, que é a presença do Consolador. E Consolador na Bíblia é aquele que nos encoraja. Então você que enfrenta o luto, que está enfrentando o luto, sabe por que é que estamos de pé? Porque você está de pé, é porque o Espírito Santo de Deus nos encoraja, o Consolador. Nem sempre as palavras dos amigos, dos familiares vão consolar. Ajuda é importante, mas quem conforta de fato é a presença do doce, amigo, meigo e nobre Espírito Santo de Deus, que nos encoraja a entender que chegou o tempo, que chegou a hora, que o que Deus faz é perfeito, que Deus nunca erra, que Deus tem o controle de todas as coisas. E isso nos faz triunfar de vitória em vitória. O que nós nunca devemos fazer, culpar Deus.
querer encontrar respostas, descansar em Cristo, descansar na promessa de Cristo. Eu encerro a minha participação com um testemunho que eu ouvi e que marcou muito a minha vida. Um determinado pastor perdeu o filho na pandemia. E foi naquele momento crítico em que os sepultamentos não eram permitidos. E em um determinado momento ele questionando a Deus, dizendo: Deus, eu queria uma resposta. Por que é que esse vírus da Covid não afetou a mim? Eu preferia ter partido, né, em vez do meu filho, adolescente, com todo o futuro pela frente. E o pior, Senhor, não pude nem oferecer uma cerimônia digna, porque foi direto do hospital para o sepultamento, com todo aquele protocolo que marcou as nossas vidas. E ele conta, esse pastor conta no testemunho que um dia ele está orando e o Espírito de Deus fala ao coração, o próprio Senhor fala ao seu coração dizendo: lembra daqueles dos meus, né, dos apóstolos, dos homens a qual escolhi, que sofreram, que foram decapitados, que foram cerrados ao meio, mortos na fornalha, mortos nos tanques com águas ferventes, que perderam as suas vidas e também não tiveram direito a uma cerimônia, não tiveram direito a uma despedida e nem por isso as obras que fizeram foram esquecidas, foram apagadas. E ele percebeu então e agradeceu a Deus, dizendo: é verdade, o Senhor continua sendo aquele que controla todas as coisas, o Senhor sabe o futuro, o Senhor sabe o amanhã. Eu não estou dizendo que é uma tarefa fácil, eu estou dizendo que em meio à dor, à dificuldade, temos a esperança em um Deus que, através do seu Espírito Santo, nos encoraja, nos consola, nos conforta e nos dá força para vencer toda e qualquer adversidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amados irmãos, eu quero convidá-los para analisarmos a conclusão dessa dramaturgia. Que história triste, mas que final feliz tem a casa de Jó. A respeito do luto, eu imagino o quão irreparável é passarmos por situações parecidas como essa, guardadas naturalmente as devidas proporções. Eu suponho que nenhum dos senhores que me ouvem tiveram um momento tão brusco como esse vivido por Jó, ao ponto de perder 10 filhos de uma só vez. Acho que por mais triste que seja a nossa história, por mais funesta que ela aparenta ser, ela não consegue atingir essa magnitude. Mas ainda assim, o pastor Elienay entende que indubitavelmente a morte é uma experiência extremamente dolorosa ao ser humano. Como fora com Jó, também tem sido com o senhor, com a senhora, com um conhecido seu que perdera um filho, uma filha há anos ou recentemente. A dor é irreparável. A impressão que nós temos é que o mundo desabou, acabou-se a esperança e vivamos agora uma desesperança. Mas na realidade, o Salmo 73 e o verso 26, a partir da Nova Almeida atualizada, diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou. Essa é uma verdade consoladora e ao mesmo tempo esperançosa. Nesse momento é tempo de confiarmos em Deus. Se aconteceu o luto em sua casa, se você tiver a infelicidade de ter que sepultar um filho, uma filha, tenha viva a esperança de que em Deus nós poderemos nos encontrar muito em breve. É óbvio, dialogar aqui sobre a hipótese de que você consiga superar esta perda no sentido do esquecimento é impossível. Você jamais esquecerá e nem deve esquecer um filho que partiu, mas você precisa ter a viva esperança de que existe uma vida eterna, onde poderemos encontrá-lo ou encontrá-la. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Como disse há pouco, Ele não erra nos seus desígnios
E se ele achou por bem que as ações acontecessem assim, assim o foram. Mas eu quero ser ao menos empático e me colocar em seu lugar, do senhor e da senhora que me ouve, de um conhecido seu, de um parente muito próximo, de um amigo querido. Me solidarizar com esta perda, externar os sentimentos, mas garantir que o Espírito Santo é exatamente o consolador que nós mais precisamos. E a expressão vem do parácletos, no grego, que significa estar ao lado no momento da aflição. Aquilo que o seu irmão, que o seu pai, mãe, que o seu amigo, que o seu pastor não consegue fazer porque somos limitados humanamente, o Espírito Santo pode e fará por você. Ele irá lhe consolar, ele irá lhe dar o bálsamo necessário, a cura para essa ferida, a fim de que você se lembre do que partiu, mas tenha uma esperança viva de uma eternidade com Cristo e de que Deus tem o absoluto controle de todas as coisas. Se você puder curvar a sua cabeça, assim o faça e oremos juntos e peçamos a Ele que nos dê graça, força e que nos dê, sobretudo, a esperança, que não vivamos a desesperança, mas que tenhamos a esperança em Deus, de que Ele tem realmente o controle de todas as coisas. Querido Deus, eu te agradeço por esse encontro semanal, pelas pessoas preciosas que nos assistem, por estes pais, por esta família que viveram ou que vivem atualmente o luto, a dor da partida, a dor da perda. Que o bálsamo do Teu Espírito, que o Consolador, a saber o Espírito Santo, se apresse em trazer o consolo necessário a esta família, que este pai, que esta mãe, que talvez acabou resultando numa depressão por conta desta perda, desta partida, por conta desta lacuna que se abriu, desta dor irreparável, que o Teu Espírito, meu Deus, traga paz, conforto e refrigério a esse coração. Nós não temos condições de medir o tamanho da lacuna que se abriu, mas o Senhor tem o poder de fechá-la, de sará-la e de curá-la, a fim de que o Teu nome seja glorificado. Sabemos da nossa limitação e que em algum momento enfrentaremos estes momentos de dores, mas cremos que o Senhor é poderoso para nos guardar e para nos consolar por meio do Espírito Santo. Esta é a oração que eu rogo, peço e agora clamo a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo programa, querendo Deus.